Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal para um novo episódio da série Solved. O meu nome é Joana Pratas e hoje trago-vos o caso dos irmãos Menendez. Então, malta, espero que esteja tudo bem convosco desse lado e mais uma vez sejam muito bem-vindos para um novo vídeo aqui no canal. O meu nome é Joana Pratas e se tu ainda não conheces as séries Solved e Unsolved, são duas séries que eu trago aqui ao canal onde falo sobre casos de crime real. E como eu disse no início deste vídeo, hoje trago-vos um caso que vocês me têm pedido muito nos últimos tempos, que é então o caso dos irmãos Menendez. Este caso é bastante conhecido e tem sido um caso que tem gerado muita dúvida pelo mundo inteiro, portanto é isso, vamos já falar sobre ele, portanto espero muito vocês gostem e vamos lá então começar. Tudo começou então no dia 20 de agosto de 1989, quando o 112 recebeu uma chamada vinda de Beverly Hills, da casa da família Menendez, e do outro lado ouviram então um rapaz a gritar que alguém tinha assassinado os seus pais. Quando o departamento da polícia de Beverly Hills chegou então ao local, encontrou dois irmãos a chorar à porta de casa a dizer que os seus pais tinham sido assassinados dentro da sua própria casa. Mas quem é que é a família Menendez? O José Menendez, que é então o pai da família, por assim dizer, nasceu então no dia 6 de maio de 1944 em Havana, portanto em Cuba, e aos 16 anos mudou-se então para os Estados Unidos logo após o fim da Revolução Cubana. Devido à Revolução em Cuba, os pais do José decidiram então levá-lo para os Estados Unidos da América e na altura ele foi sozinho e ficou em casa de familiares que ele tinha nos Estados Unidos da América, e mais tarde começou então a frequentar a Southern Illinois University, que foi então onde ele conheceu a Mary Louise, mais conhecida como Kitty. Eles casaram-se então em 1963 e mudaram-se para Nova York, onde o José se licenciou em contabilidade pela Queen's College. Mais tarde eles tiveram então o seu primeiro filho, que se chama então Joseph Lyle Menendez, mais conhecido por Lyle, e ele nasceu no dia 10 de janeiro de 1968. Na altura a Kitty era professora, mas decidiu então largar o seu emprego após o nascimento do Lyle, porque ela queria então ser doméstica, queria tomar conta do seu filho, e foi nessa altura que a família se mudou para New Jersey, e foi no dia 27 de novembro de 1970 que nasceu o segundo filho do casal, que era então o Eric. Nesta altura o Lyle e o Eric frequentavam a Princeton Day School, que era uma escola bastante reconhecida, e nesta altura em que eles viviam em Nova York, o José trabalhava numa discográfica, portanto ele estava dentro do mundo da música, na parte da contabilidade, obviamente, e a discográfica era bastante conhecida, eles tinham vários artistas, como por exemplo os Duran Duran. E só para vos contextualizar um bocadinho melhor, de uma forma mais simples, por assim dizer, o José vinha de famílias que não eram consideradas ricas, ok? E portanto, desde que ele foi para os Estados Unidos da América e que se licenciou e que começou a trabalhar no mundo da música, ele tornou-se realmente uma pessoa muito importante na sua área e portanto ele era bastante rico, era uma família que tinha mesmo muito dinheiro. E o que aconteceu foi que mais tarde ele cansou-se um bocado da indústria da música e decidiu que queria ir para a indústria dos filmes. E foi então devido a isso que a família em 1986 se mudou para Beverly Hills, na Califórnia. E a empresa em que o José começou então a trabalhar chamava-se Live Entertainment, que na verdade era uma empresa bastante recente que já estava com um prejuízo enorme, e portanto a Kitty, portanto a mulher do José, estava um bocado nervosa em ir para Beverly Hills tendo isso em conta, mas o José acreditava realmente que iria conseguir recuperar aquela empresa e portanto, só para vocês terem uma noção, ele no primeiro ano conseguiu aumentar o lucro da empresa em 4 milhões. E no ano seguinte o lucro foi o dobro, portanto o José fez realmente um ótimo trabalho, tanto que em muito pouco tempo ele tornou-se CEO da Live Entertainment. Visto de fora, era uma família bastante normal, muito bem sucedida, eles eram riquíssimos. A casa onde eles viviam em Beverly Hills, só para vocês terem uma noção, já lá tinha vivido o Michael Jackson e o Elton John, e portanto eles eram uma família que estava muito bem financeiramente. Relativamente ao Lyle e ao Eric, eles desde miúdos que faziam imensos desportos, principalmente ténis, e o Eric em específico era muito bom em ténis, e enquanto o José ficava a trabalhar e a fazer milhões, não é verdade, a Kitty ficava a tomar conta dos seus filhos. Ela queria realmente ser uma mãe presente e portanto ela normalmente acompanhava sempre o Lyle e o Eric nos jogos que eles tinham, etc. O José, por outro lado, era um pai também presente, mas ele era muito exigente com o Lyle e com o Eric, e isto é realmente importante dizer, na minha opinião, porque só para vos dar aqui um contexto, basicamente
Eles eram super mimados, tanto o Lyle como o Eric, ok? Nada lhes faltava, eles tinham imenso dinheiro, tanto que, por exemplo, o Lyle, quando tirou a carta de condução, o primeiro carro que lhe deram foi um Porsche, portanto eles eram realmente muito mimados e tinham tudo aquilo que eles queriam. No entanto, eu diria que lhes faltava algum afeto por parte do pai, porque eles faziam alguma coisa mal e o pai deles passava-se simplesmente. Portanto, ele queria que os seus filhos fossem o melhor dos melhores. Que, como vocês devem estar a imaginar, punha realmente uma pressão muito grande no Lyle e no Eric. Mas nessa altura então em que eles se mudaram para Beverly Hills, o Eric frequentou então o ensino secundário em Beverly Hills High e ele tinha notas médias, sabem, ele não era propriamente um grande aluno, no entanto tinha realmente um grande talento para o ténis e na verdade ele ficou em 44º lugar nos Estados Unidos para jogadores até 18 anos. E o Lyle nesta altura frequentava então a Universidade de Princeton, que também era uma universidade muito reconhecida. No entanto, no primeiro ano ele acabou por ser suspenso porque ele tinha notas muito baixas e quase nunca aparecia nas aulas. E isto era algo que realmente o José não gostava absolutamente nada, porque, como eu já vos disse, ele era muito exigente com o Lyle e com o Eric, e é curioso porque de facto eles os dois criaram uma relação muito próxima um do outro, porque tanto um como o outro sentiam essa pressão vinda do pai deles. E houve realmente uma altura em que eles começaram a ser um bocadinho mais rebeldes, por assim dizer, porque eles chegaram a assaltar casas, só para vocês terem uma noção, porque basicamente o Eric tinha um amigo e eles decidiram então assaltar a casa de um outro amigo e o Lyle também se juntou e eles assaltaram essa casa e roubaram imenso dinheiro, mas não foram apanhados. No entanto, da segunda vez, o Eric e o Lyle decidiram então fazer o mesmo à casa de um outro amigo que eles tinham e deixaram o outro amigo de fora, que tinha participado no primeiro assalto, estão a ver? E então o que acabou por acontecer foi que o outro amigo não gostou nada disso e acabou por denunciá-los, porque ficou de fora, não é? E ficou chateado com isso. E só para vocês perceberem o tipo de pessoa que o José era com os filhos, ele estava super chateado com eles, mas não estava chateado por eles terem assaltado a casa de um amigo, mas sim por terem sido apanhados pela polícia. Seja como for, na altura o Lyle era maior de idade e, portanto, o José salvou a situação e basicamente conseguiu puxar uns cordelinhos e então o Lyle não foi acusado, só o Eric é que foi, e o Eric na altura, como era menor de idade, ele fez apenas serviço comunitário. Mas voltando então à noite do dia 20 de agosto, quando a polícia chegou até o local, eles encontraram o Lyle e o Eric à porta a chorar histericamente porque os seus pais tinham sido assassinados por alguém dentro da sua própria casa e, como vocês devem estar a imaginar, eles foram os primeiros a serem interrogados e então, segundo o Eric e o Lyle, o que aconteceu foi que os seus pais ficaram em casa a ver um filme e eles os dois decidiram ir até ao cinema ver o Batman. Após terem ido ao cinema, eles ainda foram a um evento que se chama Taste of LA, que era, portanto, um festival que acontecia num auditório em Santa Mónica, e foi então após isso que eles foram para casa e encontraram os seus pais mortos na sala. Relativamente à cena do crime, eu não quero ser muito gráfica e, como sempre, aconselho-vos a irem ver à internet se tiverem curiosidade para isso, mas só para vos dar aqui uma imagem geral, tanto o José como a Kitty foram brutalmente assassinados com tiros. Eles estavam num estado completamente lastimoso, principalmente a Kitty, ela estava completamente irreconhecível, ela tinha a cara mesmo desfigurada, portanto foi um crime muito violento. O corpo do José foi encontrado no sofá, portanto ele foi assassinado onde estava. No entanto, a Kitty ainda conseguiu fugir, ou pelo menos tentou fugir, e o corpo dela estava a alguns metros do sofá onde ela estava inicialmente. Na altura, quando a investigação começou, a polícia não testou resíduos de pólvora nos irmãos, porque eles não tinham qualquer tipo de razão para desconfiar do Lyle e do Eric e, portanto, eles não fizeram isso. E após a polícia falar então com os irmãos Menendez e de conhecer um bocadinho melhor o historial da família, eles começaram a desconfiar que isto poderia ter sido um homicídio cometido por alguém da empresa do José, ou então um ataque da máfia, porque na verdade os irmãos sugeriram isso, porque eles disseram que imensa gente odiava o seu pai, e de facto não era mentira. Eu no início do vídeo por acaso não referi, mas a maior parte das pessoas que trabalhavam com o José, eles odiavam o José porque ele tratava muito mal as pessoas que estavam abaixo dele e, portanto, ele não era propriamente uma pessoa que as pessoas gostassem, mas apesar disto tudo, a polícia não conseguiu encontrar qualquer tipo de conexão entre as pessoas que trabalhavam com ele ou até mesmo com a máfia e, portanto, a investigação não estava a fazer qualquer tipo de sentido e eles estavam basicamente na estaca zero. No entanto, passado alguns meses,
meses, devido a certos comportamentos que os irmãos Menendez estavam a ter, eles começaram a parecer um bocadinho suspeitos e foi a partir dessa altura que a polícia começou a ficar mais atenta aos movimentos do Lyle e do Eric. Isto porque, após os seus pais terem sido assassinados, o Lyle e o Eric começaram a gastar imenso dinheiro. Tanto que no funeral o Lyle apareceu com um Rolex novo e isso tudo, e eles estavam realmente a gastar dinheiro assim, sabem, mesmo a esbanjar. Nessa altura o Lyle comprou um Rolex, como eu já vos tinha dito, comprou também um Porsche Carrera e na verdade comprou um restaurante em Princeton. E o Eric contratou então um treinador de ténis em tempo integral e competiu em vários torneios em Israel. Eles nesta altura não estavam a viver na mansão que eles tinham em Beverly Hills, porque eles tinham medo que a pessoa que assassinou os pais voltasse para os matar a eles, e então eles viviam em condomínios em Marina del Rey e conduziam por Los Angeles no Mercedes-Benz da mãe, jantavam em restaurantes caros e faziam viagens internacionais para as Caraíbas, Londres, e só para vocês terem uma noção, acredita-se que no total eles gastaram $700 mil durante esse período. E por esta mesma razão, à medida que a investigação desenrolava, a polícia estava cada vez mais convencida que os irmãos Menendez estavam envolvidos nos homicídios dos seus pais e que o motivo seria dinheiro, uma vez que eles estavam a gastar muito dinheiro nessa altura. No entanto, a polícia não tinha qualquer evidência que ligasse os irmãos Menendez aos homicídios e, portanto, nesta altura, eles tiveram então a ideia de contactar um amigo muito próximo do Eric. E este amigo do Eric chamava-se então Craig Signarelli e, como eu já vos tinha dito, eram um dos amigos mais próximos do Eric. Eles andavam juntos no colégio e também no ténis, e a polícia falou então com ele e conseguiu convencer o amigo do Eric a almoçar com ele fora e conseguir uma confissão. E então, basicamente o que aconteceu foi que eles estavam a falar e de facto o Eric confessou que tinha assassinado os seus pais com o Lyle. Ele contou então ao seu amigo que naquela noite ele e o Lyle entraram na casa com armas e começaram a matar os seus pais, e que o que estava combinado entre eles os dois era que o Lyle ia assassinar o pai e que ele iria assassinar a mãe. No entanto, o Eric contou que ele não tinha conseguido assassinar a sua mãe porque ficou completamente paralisado, e então o Lyle prosseguiu e assassinou a Kitty e depois o Eric continuou. Apesar disto tudo, o amigo do Eric não tinha nenhuma escuta e, portanto, esta confissão não ficou apanhada em gravação, o que significa que a polícia não tinha absolutamente nada. E então o que aconteceu foi que eles voltaram a falar com esse amigo do Eric e convenceram-no a fazê-lo novamente, mas desta vez com uma escuta. E foi exatamente isso que aconteceu. No entanto, quando o Craig foi almoçar com o Eric disse que ele não tinha confessado absolutamente nada e que ele nem sequer devia ter falado sobre isso e que era tudo mentira. E, portanto, mais uma vez a polícia não conseguiu absolutamente nada. Seja como for, a sorte da polícia mudou porque, apesar do Eric não ter confessado os crimes ao seu amigo, ele acabou por confessar ao seu psicólogo. O psicólogo do Eric chamava-se então Jerome Oziel e o que aconteceu foi que o Eric contou-lhe tudo. Ele disse que ele e o Lyle tinham assassinado os seus pais, ele já não estava a conseguir viver com aquilo e, portanto, teve mesmo que desabafar. O que acontece é que o Eric não sabia que o Dr. Oziel estava a gravar todas as sessões e, portanto, ele tinha a confissão em gravação. E na altura, quando o Lyle descobriu que o Eric tinha contado ao psicólogo, ele passou-se com ele, ficou realmente muito irritado. No entanto, ele começou também a ir às sessões com o Eric e, portanto, nesta altura, basicamente, o Dr. Oziel tinha uma confissão tanto do Lyle como do Eric. E na altura, como ele tinha algum receio que as gravações não fossem o suficiente, ele contou então à sua amante. E a sua amante chamava-se então Judalon Smith e na altura ela ficava então atrás das portas a ouvir a conversa e, portanto, ela testemunhou a confissão dos irmãos. E apesar de o psicólogo não ter qualquer tipo de intenção em contar à polícia, até por causa do privilégio de doutor-paciente, não é? A amante não aguentou e foi contar tudo à polícia. E foi então devido a isto que no dia 8 de março de 1990 o Lyle foi preso e o Eric entregou-se 3 dias depois após voltar de Israel para Los Angeles, porque ele na altura estava num torneio de ténis. Ambos foram detidos sem fiança e separados um do outro e ficaram então a aguardar julgamento. Antes do julgamento começar, claro que tem que saber que provas são admissíveis no julgamento, não é? E portanto, como vocês devem estar a imaginar, as gravações do psicólogo eram a peça-chave para se conseguir acusar o Lyle e o Eric dos homicídios dos seus pais, mas
como é óbvio, existe aqui um fator muito importante que é o privilégio doutor-paciente e, portanto, na altura a defesa não queria que as gravações fossem admissíveis em tribunal devido a isso. No entanto, em 1990, em agosto para ser mais precisa, o juiz disse que as gravações iam ser admissíveis como provas no julgamento, porque o que aconteceu foi que durante as sessões o Lyle ameaçou o Dr. Ozil que o matava se ele contasse aquilo a alguém. E como o Dr. Ozil foi ameaçado de morte, o tribunal decidiu então que as provas iriam ser admissíveis e em 1992 o Supremo Corte da Califórnia decidiu então que a maioria das fitas era admissível, exceto a fita em que o Eric discutia os assassinatos. E foi então após esta decisão que foram emitidas acusações em dezembro de 1992 contra os dois irmãos pelos assassinatos dos seus pais. Inicialmente o caso dos irmãos Menendez não foi visto como um caso muito interessante, ok? Porque eles tinham assassinado os seus pais e tinham sido apanhados por isso. No entanto, isso muito rapidamente mudou quando o julgamento começou, tornando-se assim um dos casos mais mediáticos dos Estados Unidos da América, porque realmente aconteceu muita coisa durante o julgamento. E à semelhança de muitos outros julgamentos nos Estados Unidos da América, o caso dos irmãos Menendez também foi transmitido em televisão e o julgamento começou em 1993. Quando o julgamento começou, o Eric testemunhou e começou por contar como é que tinha sido o homicídio dos seus pais e, segundo o Eric, o que aconteceu na noite do dia 20 de agosto de 1989 foi que o José e a Kitty estavam sentados num sofá na sala da sua casa em Beverly Hills quando de repente o Lyle e o Eric entraram na sala com espingardas. O José levou então um tiro na nuca com uma espingarda Mossberg de calibre 12 e a Kitty foi acordada pelos tiros e levantou-se do sofá. Naquele momento ela foi então baleada na perna enquanto corria em direção ao corredor, fazendo com que escorregasse no seu próprio sangue e caísse. Ela foi baleada várias vezes no braço, peito e rosto, deixando-a totalmente irreconhecível, como eu já vos tinha dito anteriormente. E tanto o José e a Kitty foram também baleados nas rótulas na tentativa de fazer os assassinatos parecerem ligados ao crime organizado. Isto porque a ideia dos irmãos era fazer com que isto parecesse um homicídio organizado pela máfia. E isto parecia um caso bastante simples, não é? Porque eles próprios admitiram que tinham assassinado os seus pais, nem era isso que estava já aqui em causa, não é? E de facto o motivo seria então, segundo a acusação, o motivo seria então herdar a grande fortuna que os seus pais tinham. No entanto, houve um momento em julgamento que veio mudar o caso por completo e que até hoje deixa as pessoas com dúvidas sobre o que realmente aconteceu. E a partir deste momento a questão deixou de ser se os irmãos Menendez eram inocentes ou se eram culpados, mas sim o porquê. Portanto, qual o real motivo que os motivou a assassinar os seus pais? E isto tudo aconteceu então quando a advogada de defesa Leslie Abramson disse em pleno julgamento que os irmãos foram então levados aos homicídios por uma vida inteira de abusos nas mãos dos seus pais, especialmente abuso sexual por parte do seu pai, que em julgamento foi então descrito pela defesa como um pedófilo. E enquanto isso, a Kitty, portanto a mãe do Lyle e do Eric, foi então descrita como uma pessoa egoísta, mentalmente instável, alcoólica e viciada em drogas, que encorajava os abusos do marido e às vezes era violenta com eles. E este foi então o grande boom no julgamento dos irmãos Menendez. Como vocês devem estar a imaginar, estas suas pessoas de boca aberta, ninguém estava à espera desta reviravolta e portanto ao longo do julgamento eu não vou estar aqui a entrar em grandes pormenores, mas atenção, eu vou-vos deixar aí na caixa de descrição alguns vídeos e também documentários sobre o caso, se tiverem mais interesse em saber mais informações, ok? Mas de uma forma muito resumida, tanto o Lyle como o Eric testemunharam em tribunal e contaram os abusos que eles tinham sofrido por parte do seu pai e realmente as pessoas ficaram muito emocionadas com o testemunho deles porque eles pareciam estar a dizer a verdade, sabem? Obviamente que isto foi um momento que causou uma grande divisão, não é? Porque existiam muitas pessoas que acreditavam que eles eram vítimas, enquanto que outras pessoas achavam que isto era tudo uma tentativa da defesa para conseguir safá-los dos homicídios, não é? Mas basicamente o Lyle e o Eric falaram sobre tudo e contaram que desde crianças que aquilo acontecia e que tanto um como o outro sabiam e que a mãe deles sabia e que não fazia nada para fazer com que aquilo parasse, sabem? E então, de uma forma muito resumida, o Lyle testemunhou em julgamento que desde criança que o pai abusava sexualmente dele e que mais tarde, quando o Eric nasceu e que foi
à medida que foi crescendo, que ele começou a abusar do Eric e que ele se tinha percebido disso. Houve realmente ali uma altura em que o Lyle estava então na universidade e que o Eric estava na escola, em que o Lyle já não sofria abusos diretos do seu pai, mas que o Eric sim, e que ele odiava isso e que estava constantemente a dizer para que aquilo parasse e simplesmente não parava. E portanto, tanto o Eric como o Lyle tinham uma grande admiração pelo pai, por assim dizer, mas ao mesmo tempo estavam realmente a ganhar uma grande raiva porque eles tinham muito medo do pai deles e acreditavam que qualquer dia eles iriam ser assassinados pelo pai, e que foi então devido a isso que eles decidiram comprar armas para se protegerem de um eventual ataque do seu pai, porque o seu pai era realmente muito violento com eles e eles não sentiam de todo que a mãe os conseguisse proteger nem nada. E uma coisa que por acaso eu não vos disse, mas que vou dizer agora, esqueci-me completamente, é que mesmo o casamento da Kitty e do José era um casamento muito de aparências, porque o José traía constantemente a Kitty e ela sabia, e portanto acho também importante referir isso, porque segundo os irmãos a Kitty era uma pessoa que bebia muito e que consumia também drogas e portanto basicamente não era uma mulher feliz, sabem? Ela vivia num casamento que era uma fachada completamente e sabia o que se passava com os seus filhos e não se metia por nada daquele mundo, sabem? E então enquanto tudo isto acontecia, os irmãos continuavam a sofrer abusos por parte do pai. Seja como for, este julgamento foi bastante mediático e o que aconteceu foi que no final do julgamento 2 júris ficaram em impasse e como resultado o promotor distrital do condado de Los Angeles, portanto Jill Garcetti, anunciou que os irmãos seriam julgados novamente por estes crimes. É importante referir que durante o segundo julgamento estava a acontecer um julgamento ainda mais mediático que eu já falei aqui no canal, que foi então o julgamento do O.J. Simpson. Portanto, como vocês sabem, o O.J. Simpson foi acusado pela morte da Nicole Brown e do Ronald Goldman e o que aconteceu foi que isto aconteceu tudo ao mesmo tempo, tanto que só para vocês terem uma noção, o O.J. Simpson quando foi preso, ele ficou na cela mesmo ao lado de um dos irmãos Menendez. E como vocês sabem, o O.J. Simpson na altura foi declarado como não culpado pelos homicídios da Nicole Brown e do Ronald Goldman e basicamente isto aos olhos do Ministério Público foi um grande fiasco, portanto foi um julgamento que correu muito mal e na altura o Ministério Público era exatamente o mesmo, que estava sob a alçada do Gil Garcetti e portanto quando ocorreu o segundo julgamento dos irmãos Menendez, ele disse que se recusava a ter mais um O.J. Simpson e por essa razão é que o julgamento não foi gravado e digamos que desta vez a acusação teve um caso muito mais direto e assertivo, por assim dizer. E no final do segundo julgamento, os irmãos Menendez foram então condenados por 2 acusações de assassinato em primeiro grau e de conspiração para cometer homicídio. Eles foram os 2 condenados à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e na altura o júri disse que a defesa do abuso não foi um fator durante as deliberações e decidiram não impor a pena de morte porque ambos os irmãos não tinham cadastro criminal, ou seja, não tinham qualquer tipo de antecedentes de violência. No entanto, ao contrário dos júris do julgamento anterior, o júri na fase de punição rejeitou a tese da defesa de que os irmãos mataram os seus pais por medo, pois acreditavam que eles tinham cometido os homicídios para ficarem realmente com a grande fortuna do seu pai e da sua mãe. Mais tarde veio-se a saber que a advogada dos irmãos Menendez tinha dito a uma testemunha chamada William Vicari para editar as suas notas, mas na altura o escritório do promotor público decidiu então não conduzir uma investigação criminal contra a advogada dos irmãos e foi então devido a isto que os irmãos Menendez, já após terem sido condenados, não é? Acabaram então por pedir a anulação do julgamento e basicamente eles alegaram que tinham sofrido danos irreversíveis na fase de punição devido à má conduta e representação ineficaz da sua advogada. No entanto, isto não resultou e o julgamento não foi anulado. Na altura, quando os irmãos foram presos, eles foram enviados para prisões totalmente diferentes, portanto eles ficaram separados durante muitos anos. Apenas em fevereiro de 2018, portanto muito recentemente, é que eles se conseguiram reunir. E isto aconteceu porque na altura o Lyle foi então transferido para a mesma prisão onde estava o Eric e basicamente eles quando se reuniram começaram a chorar e abraçaram-se imenso e a prisão onde eles estão então é reservada para presos que concordam em participar em programas de educação e reabilitação. E desde que eles foram presos que eles tentaram várias vezes recorrer ao tribunal, no entanto sem sucesso e portanto eles continuam presos até aos dias de hoje. E só para vos dar assim uma ideia geral, muito geral mesmo, porque eu não quero que este vídeo fique gigante, desde que eles estão na prisão, que eles deram várias entrevistas, existe uma muito interessante com a Barbara Walters que eu vou-vos deixar na caixa de descrição e é curioso ver que de facto
tanto o Eric como o Lyle ganharam imensas fãs pelo mundo inteiro. Eles estão na prisão e recebem imensas cartas de pessoas que os acham giros e não só, também pessoas que se identificam com o facto de eles terem sido abusados sexualmente e, portanto, isto só para vos dar realmente uma ideia de que esse acontecimento em julgamento ficou realmente na mente das pessoas e até hoje existem imensas pessoas que acreditam que eles realmente assassinaram os seus pais porque eram abusados sexualmente. E atualmente, se vocês forem ao TikTok, vocês vão encontrar imensos TikToks sobre os irmãos Menendez, principalmente o Eric. Eu acho que quase toda a gente tem uma grande crush pelo Eric, pelo menos é o que eu vejo na internet, mas é realmente curioso ver isso porque tanto um como o outro se portam muito bem na prisão e mesmo o Eric chegou a casar-se, é casado atualmente, e o Lyle acho que também teve alguns casamentos, não sei se ele se casou mesmo, mas acho que ele também teve assim alguns relacionamentos, portanto sim, eles estão bem, I guess, tendo em conta que estão na prisão, e é realmente curioso ver o impacto que este caso teve no mundo inteiro. E chegamos ao final deste vídeo, malta, espero muito que vocês tenham gostado, finalmente consegui trazer este caso, tem sido um caso muito pedido por vocês nos últimos tempos, eu não sei se é porque tem havido muitas referências aos irmãos Menendez no TikTok, mas o que é certo é que realmente vocês têm pedido muito e espero não ter desiludido. Claro que se vocês tiverem curiosidade em saber mais sobre o caso, não se esqueçam de abrir a caixa de descrição, eu deixei lá alguns links com documentários e também com alguns vídeos sobre os irmãos Menendez e a entrevista que eu vos falei também sobre a Barbara Walters, portanto espero que vocês gostem e claro, não se esqueçam de partilhar a vossa opinião abaixo nos comentários, eu tenho realmente muita curiosidade para saber o que é que vocês acham relativamente a este caso, se acham que o que motivou os irmãos a cometer os assassinatos foi simplesmente dinheiro ou se foi realmente por sofrerem abusos sexuais por parte do seu pai. Relativamente à minha opinião pessoal, eu não sei muito bem o que achar em relação a este caso, eu em parte acredito que eles fossem realmente abusados sexualmente, por outro lado também acredito na possibilidade de ter sido tudo um grande enredo para o julgamento, mas sim, não me admirava que fosse verdade a parte dos abusos, porque eu acho que tendo em conta o historial da família, acho que é mais do que óbvio que tanto um irmão como o outro, eles tinham um grande ódio ao pai e tinham razões para isso, não é? Mesmo à parte dos abusos sexuais, está bem? E para mim a peça-chave é a mãe. Eu acho que é muito estranho eles terem assassinado a mãe de uma forma tão violenta como fizeram, sabem? E acho que é isso que me faz acreditar um bocadinho mais na parte dos abusos, porque imaginem o que é vocês terem uma mãe que sabe o que se passa dentro de casa e não faz absolutamente nada para vos ajudar. Isto é a minha opinião, acho que essa é a única peçazinha que me faz acreditar que de facto a história é verdadeira, porque de facto ela foi assassinada de uma forma muito violenta, mais violenta até do que o pai, e isso faz-me realmente acreditar que existe ali uma grande revolta contra a mãe por não fazer nada para os ajudar. Mas pronto, isto é apenas a minha opinião, seja como for, espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Se gostaram, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal e de ativarem as notificações e deixarem o vosso grande gosto neste vídeo. E é isso, pessoal, um grande beijinho para quem está a assistir e vejo-vos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!